capítulo de número 19, versículo 12, versículo 11. Coloca o 11 aí. Obrigado. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto está próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Amado e querido Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade. Abençoe a sua igreja, a sua noiva, que está aqui na tua presença neste domingo à noite. Que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e nos proteger, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis aceitar? Lucas, capítulo de número 19, 11. Essa parábola é considerada a parábola das 10 minas. Quando você começa a estudar, pode até alguém pensar que minas aqui, mina de ouro, mina de joias preciosas, não tem nada a ver. É uma moeda corrente. Em algumas traduções bíblicas, ela é conhecida como a parábola das 10 libras. E em outras 10 minas. E essa parábola, ela não tem nada a ver com a parábola dos talentos que pregamos aqui domingo passado. Ela é parecida, mas seu significado, sua interpretação é totalmente diferente da parábola dos talentos. Essa parábola, ela se encontra no livro do Dr. Lucas, capítulo 19, versículo 11, e tudo tem a ver porque Jesus falou isso daqui. E existem dois personagens bíblicos que nós encontramos para essa parábola começar e iniciar da boca de Jesus. Lá atrás, olhando para trás, você vai ver que o Bartimeu, o cego Bartimeu, foi curado ali na cidade de Jericó, e também Zaqueu. Zaqueu se encontra nesse contexto aí, tanto Bartimeu como Zaqueu. E depois de tudo que Jesus realiza no cego Bartimeu, e depois de tudo que acontece na vida de Zaqueu, aí Jesus passa a iniciar essa parábola. É uma parábola bem interessante. Jesus está dizendo: visto está próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Tudo que o povo queria era sair do jugo pesado dos romanos. Os romanos, eles cobravam um tributo caríssimo em cima dos judeus. Os publicanos chegavam nas residências dos judeus e ali cobravam um tributo caríssimo, caríssimo, caríssimo. Desde a família, se poderia pegar uma moça para cozinhar na casa de qualquer governante romano, poderia pegar rapazes para colocar no exército de Roma, poderia pegar a melhor ovelha, a melhor vaca de leite, a galinha lá do quintal, os ovos de caipira, o feijão, a fava, o inhame, a batata, o pão, o trigo, a cevada, tudo que você tinha dentro de casa. A comissão romana chegava e pegava o melhor queijo, a melhor manteiga, e levava para o palácio de Herodes, para o palácio dos tetrarcas,
para o palácio dos governantes e você não poderia fazer nada. Ou você cedia ao tributo romano, ou você morria. Então, os romanos, eles pisavam mesmo, mas pisavam mesmo. Era um tributo assim que não tem no mundo quem aguente. É igual os tributos de hoje em dia, né? Você coloca lá, Ministério fulano de tal, um nome bonito, lindo, famoso, glorioso. Você olha, a igreja agora está ligada no ministério tal. Pois é, aquele nome que você coloca, paga-se um tributo caríssimo, viu? Pelo nome. Não tem diferença dos dias de Roma. Você paga tributo para ter aquele nome, para usar aquele nome do ministério, você tem que pagar tributo. E olha que é caro. E olha que é um tributo assim que ou você dá o tributo, ou você arranca o nome do ministério. Não tem diferença nenhuma. Então, aqui, Jesus estava indo para Jerusalém e os discípulos e a multidão que seguia não estava entendendo nada. Achava que ele estava indo tomar o governo de Roma. Ele ia chegar lá, ia tomar o governo de Roma, ia tirar os romanos, assumir o reino. E Maria, mãe de Tiago e João, acreditou tanto que politicamente Jesus ia tomar o governo de Roma, que ela chegou para Jesus e falou assim: deixa eu te fazer um pedido para o senhor. Ele disse: peça. Quando o senhor estiver lá no palácio, sentado na cadeira, governando Jerusalém, coloca meus filhos um do lado esquerdo e o outro do lado direito. E Jesus disse: não entendeu nada das pregações, da escola bíblica dominical, do culto de doutrina, não entendeu nada. Tudo que eu preguei, tudo que eu falei, Maria, mãe de Tiago, não entendeu nada. Porque ainda hoje na igreja a gente encontra as pessoas assim, né? Um camarada chega para mim e fala: pastor, o senhor está com o ministério, está com a igreja, e quando a gente estiver ganhando muito dinheiro, vai ser uma bênção para nós. Não entendeu nada. Igreja não é para ganhar dinheiro, igreja não é para ficar rico, igreja não é para ser milionário nem bilionário. Apesar de que tem muitas igrejas que o objetivo é isso daí. Como tem uma igreja aí que perguntaram para o líder dela: olha, o que é que corre nas veias desse universo cristão? Ele disse: dinheiro. Dinheirinho. Mas a intenção do evangelho de Jesus não é esse. Veja que Jesus, ele pregou um evangelho totalmente diferente. O primeiro será o último, o derradeiro será o primeiro. Quando alguém te pedir para andar 1 milha, tu anda 10, 100 milhas. Quando alguém te bater na tua face, tu oferece a outra. Quando alguém perturbar o teu juízo, tiver vontade de matar, tu perdoa ele 70 vezes 7. E Jesus começou a pregar um evangelho que não é político, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com ficar bilionário, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ficar rico. Jesus pregou um evangelho cuidando de almas para levar para a glória eterna. O evangelho de Jesus é simples assim: Jesus salva, cura as enfermidades e batiza no Espírito Santo. E os discípulos não entenderam. Aí os discípulos viram ele descendo para Jerusalém. Olha, a euforia estava grande, porque há uns 30 minutos atrás um cego de nascença tinha visto. Começou a ver. Olha a alegria. O povo tudo eufórico. O chefe dos publicanos, que era o chefe do cobrador de imposto, aquele que trabalhava na Secretaria da Fazenda, arrecadando o imposto, o tributo do povo, arrancando de dentro de casa o melhor para levar para a casa de César e de Herodes. O chefe, o secretário lá de Fazenda, tinha subido numa árvore para olhar para Jesus. Jesus disse: Zaqueu,
hoje me convém entrar na tua casa, e salvação chegou lá, e ele tinha aceitado Jesus. Aí o povo ficou mais eufórico ainda, porque nesses dias aqui era dia que estava os preparativos em Jerusalém para a festa da Páscoa. E todas as vezes que acontecia a festa da Páscoa em Jerusalém, o povo começava a refletir o quê? A escravidão lá do Egito, que fomos libertos, nossos antepassados. E quando pensa na escravidão do Egito, ele pensa na escravidão de Roma, em Jerusalém. Aí junta uma coisa com a outra, o povo estava eufórico, doido para ser liberto, pensando na Páscoa, na escravidão do Egito, que o Deus Todo-Poderoso, através de Moisés, liberou a libertação, passou pelo Mar Vermelho, e o milagre vai acontecer, e Jesus está descendo para Jerusalém. O homem aceitou a Jesus. Zaqueu, uma das figuras mais importantes de Jerusalém, um cego de nascença viu, e ele está descendo, e a multidão gritando. Esse cego chamado Bartimeu, ele era uma caixa de som ambulante. Ele foi um dos personagens que patrocinou, organizou toda a entrada de Jesus a Jerusalém. O povo colocando folha de palmeira, colocando seda, colocando tecido de primeira qualidade, capa, lenço, para Jesus passar por cima, em cima daquele jumentinho que teve aquelas glórias de minuto. E o cego gritava: bendito seja o filho de Davi, é o filho de Davi. E aí foi que os judeus ficaram eufóricos mesmo. Disse: a libertação é hoje. Hoje a cadeira de Herodes cai. Hoje Jesus assume a política. Hoje ele vai libertar os judeus de Roma. E começaram a ficar eufóricos. E Jesus está descendo para Jerusalém, pasme, para ser crucificado. E aí, para não magoar aquela alegria tão grande do povo, Jesus lança uma parábola. Mas ele lançou essa parábola assim meio receoso, numa linguagem bem suave. Será que o povo vai entender? O pior é que não entenderam. Mas aí ele lança a parábola dizendo assim: eu não estou indo para Jerusalém para assumir poder político nenhum. Eu estou indo para Jerusalém para me entregar e morrer na cruz. Ou seja, trono ou crucificação? Trono ou cruz? Jesus estava se preparando para ser crucificado, e a igreja de Jesus entendia que ele estava se preparando para sentar no trono de Herodes e arrancar Roma, que estava massacrando os judeus com seus tributos exorbitantes. Aí ele lança essa parábola aí, ó o versículo de número 12. E assim contou-lhes Jesus certo homem nobre. Quem era esse homem nobre? De nascimento nobre. Aí quando você olha isso daqui, certo homem de nobre nascimento, aí você vai lá na genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, era o Messias. Profeticamente, na linhagem, genealogia, o Messias. Nascimento nobre para judeu, nascimento nobre é o quê? Genealogia. Isso é nascimento nobre. Partiu para uma terra longínqua. Essa longínqua aí você pode traduzir ela como céu, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Ou seja, ele ia passar pela cruz, na cruz ia receber o certificado de vencedor e ia para o céu se apresentar ao Todo-Poderoso e dizer: cumpri tudo na risca, e agora o reino é meu, a coroa é minha, e eu só vou voltar como rei agora. Ele está falando aqui da morte dele, paixão, ressurreição e a volta dele. Está tudo inserido aí. Agora cadê o povo entender?
E hoje nas igrejas é diferente. O povo está entendendo o objetivo de ser crente tudo diferente. A maioria dos crentes não entende que ser crente é ter o nome escrito no livro da vida e se preparar para ir para o céu. Somente isso. Não tem nada mais de cabuloso, de misterioso, nada. O que acontecer na sua vida ou na minha vida é puro milagre, se Deus quiser. Se Ele não quiser, vai ficar do jeito que está. Só não pode piorar. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus agrada e Deus abençoa o ser humano e dá para ele oportunidades maravilhosas, é a chamada obediência. A obediência, ela é uma condição para a sua prosperidade, para a sua bênção, para o seu milagre, para a sua vitória, para você viver bem, para você se dar bem, para você ter oportunidades. É a obediência. Se você for uma pessoa obediente em tudo que faz, com certeza, a tendência na sua vida é melhorar e prosperar, porque piorar não pode, não existe isso. Há um princípio divino dizendo que quem é obediente não tem como receber nenhum tipo de castigo, nem de maldição. Mas aí ele diz aqui, o versículo de número 13, isso é a parábola das 10 libras ou 10 minas, tá? Convocou 10 dos seus servos, Jesus está contando aí, convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro. Veja que a King James fala moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Eu não sei se vocês observam, mas nas parábolas dos talentos e na parábola das 10 minas, da moeda de ouro, como que diz aí a King James, e das 10 libras, Jesus sempre fala em negociar. É uma negociação. Você sabe aquele negócio dentro de casa? Vamos para a igreja hoje? Ah, não quero ir para a igreja não. Vamos para a igreja hoje. Hoje vai ser uma bênção. Eu sinto que Deus vai falar com você. Então, quando você está pregando o Evangelho para um dos familiares, que é muito difícil ganhar família para Jesus, você vai negociando. Ó, vamos para a igreja, rapaz. Quando terminar o culto, eu vou levar você para uma pizzaria. Vamos lá na igreja assistir o culto. De lá você vai direto para a pizzaria, para não vir buscar você em casa. Aí o indivíduo vem pensando na pizzaria. Quando chega aqui, escuta uma palavra, diz: rapaz, eu estou me acabando por dentro aqui. Tem como o pastor fazer um convite para me aceitar Jesus? Faça. Se Deus tocar na vida daquele homem e ele fizer um convite, eu vou aceitar Jesus. Aí o Espírito Santo toca no coração do pastor, o pastor nunca faz o convite, aí faz. Aí o camarada da pizzaria já mudou, agora ele quer o céu. Aí ele aceita Jesus. Mas tudo foi uma negociação de quem trouxe ele de casa para dentro da igreja oferecendo uma pizza. É um negócio. E quem é bom de lábia, bom de negócio, ganha as pessoas para o reino de Deus. Bom, minha mãe negociava muito bem. Todos os dias, quando ela se arrumava para a igreja, ela dizia: meu filho, vamos para a igreja lá, assistir pelo menos um culto, porque se você morrer do jeito que está, você está no inferno. Negociante boa. Que aquilo dali foi me dando um negócio na cabeça. Eu digo: rapaz, esse negócio de inferno existe mesmo, porque ela não para de falar. Todo domingo ela falava isso, e eu procurei Jesus o mais rápido possível. Tem gente que negocia do jeito que dá, do jeito que quer, do jeito que sabe, da maneira, né? Mas Jesus sempre está dizendo aqui, ó, você tem que produzir lucro, você tem que saber negociar, você tem que saber negociar. Negocie. Que em outras traduções bíblicas, esse negociar a palavra não é fazer da casa de Deus um mercado, não é vender a palavra de Deus, que a palavra de Deus não tem preço, não é fazer aliança com o diabo, não é negociar as coisas de Deus, não tem nada a ver. É granjear, é multiplicar, é conquistar as pessoas para o reino de Deus, é provar para elas que elas estão erradas e elas precisam entender que o único caminho, a única porta, a única maneira de chegar no céu é Jesus.
não é o caminho, Pedro não é o caminho, Maria não é o caminho, Confúcio não é o caminho, Maomé não é o caminho único e exclusivo é Jesus. Se não for por Jesus, não chega no céu, a porta é Jesus o único e suficiente Salvador da nossa vida. Negocie com as pessoas. Agora, a melhor negociação que existe é quando a pessoa está numa cama de hospital, né? Que o médico fala assim: eu não tenho mais jeito, eu só tenho agora. Aí só Deus. Aí o paciente escuta: só Deus? Eita, meu Deus do céu. Aí chega um parente crente, né? Aí fala: aceite Jesus, você está indo embora mesmo. Aí Jesus cura, tira do hospital e bota dentro da igreja para fazer a obra. Já estava prontinho. Existem várias maneiras de negociar. 14. Entre mentes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Aqui Jesus está falando de um problema político dos dias atuais, que ele estava contando naquela hora, e está também se referindo a ele. Ou seja, Jesus gostava muito de matar 2 coelhos, 3 coelhos com uma cajadada só. Ele gostava muito disso. Ele está dizendo aqui, ele está falando dele, que o judeu rejeitou ele, e que o evangelho vai se expandir para os gentios, que somos nós, não os judeus. Mas aqui ele está falando de um problema político que estava acontecendo naquele momento, naquela hora, a caminho de Jerusalém. Ele estava dizendo assim: olha, vocês sabem que Herodes, como é o nome daquele que matou? Herodes o Grande, no ano 4 a.C., ele morreu e deixou toda a Judéia para o seu filho Arquelau. E o Arquelau, que substituiu Herodes o Grande, ele queria assumir o lugar do pai, reinar no lugar do pai. Jesus sabia, nesse momento aqui que estava contando a parábola, que Arquelau tinha ido lá em César Augusto receber a coroa, para ficar reinando no lugar de Herodes o Grande. E Jesus também sabia que estava havendo um problema político poderoso, uma confusão política muito grande nesses dias aqui, quando Arquelau sai do seu palácio em Jericó. Ele sai do seu palácio e ele vai para César Augusto receber a coroa. Uma comissão de judeus, 50 judeus, politicamente falando, que eram considerados herodianos, eles foram lá também falar com César Augusto, dizendo que não queria Arquelau no poder. Aí Jesus mostra aqui, na parábola das 10 minas, ele está dizendo o seguinte, que Arquelau vai assumir o reino, o pai dele morreu, mas a comissão política judaica não quer que ele assuma, e ele vai perder. E ele está se referindo aqui à história política de Arquelau, e está se referindo à história da vinda dele. Seus súditos o odiavam, judeus, e por isso mandaram uma delegação atrás dele, a delegação que foi atrás de Arquelau lá, falar com César Augusto, tá? E dele protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Ele usou aqui o problema político dos dias atuais e usou a rejeição dele pelos judeus, e estava contando essa parábola aí para que o povo entendesse que Jesus não ia tomar o trono de Roma, ele estava indo para o patíbulo da cruz. Coloca o outro versículo de número 15. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Ele está dizendo que ele vai voltar, tá? Então mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto havia lucrado, que é a prestação de conta, parecido com a parábola dos talentos. Vamos lá? 16. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Olha o que é que ele diz. 17. Ao que o Senhor o elogiou, né? Muito bem, servo bom
e por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Ele coloca aqui o camarada como governador. De servo, já que granjeou, se torna um governador sobre 10 cidades. Esse número 10 na Bíblia, ele fala de 10 servos, e que distribuiu 10 minas, e que ele coloca aí, já que ele multiplicou, ele deu 10 cidades. Todas as vezes que você olha para o número 10 na Bíblia, é um número que significa a ideologia judaica, significando um número indefinido. Então tudo isso tem a ver com a graça, tudo isso tem a ver com a salvação, que atinge os judeus uma parte e outra que rejeita, e já que o judeu rejeitou, se expande para os quatro cantos do mundo a salvação. Não existe limite para o número de salvos. Quantos quiserem adentrar pela porta da graça, alcançará o mistério da salvação. Então, quando Jesus, nessa parábola, usa o número 10, na ideologia judaica, significa um número indefinido. Não existe definição, tá bom? Inclui a todos que se achegarem aos pés da cruz, para conseguir a salvação da sua alma. E o versículo de número 18 diz o quê? Vindo o segundo servo, declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. O primeiro fez ela se multiplicar em 10, esse aqui em 5. Vamos lá. E o 19: e este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Você vê que quanto mais você trabalha, quanto mais você multiplica, quanto mais você granjeia, o que você conquistar com as suas mãos na obra de Deus, assim será a recompensa no final do dia lá no tribunal de Cristo. E o versículo 20: veio então outro servo, explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi em um lenço e conservei bem guardada. Parece uma dos talentos, né? 21: tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo, tira o que não puseste, colhes o que não semeaste, aquela mesma coisa. O camarada não faz, não multiplicou, não trabalhou, não rendeu nada, mas aí, antes dele prestar conta, ele já coloca a culpa do Senhor, porque por ele ser muito severo, parece que ele teve medo de fazer o trabalho na casa do Senhor. E tudo isso são desculpas. 22: então o Senhor o julgou, por tuas próprias palavras eu o condenarei. Veja que a condenação do ser humano será feita pelas suas próprias ações, pelas suas próprias práticas, pelas suas palavras. Já está julgado, já está condenado, não tem mais o que dizer, o que falar, o que questionar. Pelas tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não depositei, ceifo o que não semeei? E o 23: sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então no meu retorno o receberia com juros, já que defasou, não é isso? E o 24: em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. A quem mais tem, mais é dado, e até aquele que não tem será tirado. Mas vale ressaltar, para aquele que será tirado é o desobediente, o insubmisso, que não quer trabalhar, o que não quer fazer nada. E o 25: eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Sempre tem aqueles que argumentam. E o 26: ao que ele proclamou: contudo eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido. Isso é o reino de Deus. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E o 27: e quanto àqueles que se levantaram contra mim, agora aqui ele está falando de uma promessa que vai lá para o trono branco, vai chegar lá, trono branco,
No meio dessa parábola ele fala do tribunal, da recompensa, daquele que é obediente. Mas aqui é o versículo chave para você entender o que é trono branco, julgamento final, aqueles que vão pegar pela direita e pela esquerda. Enquanto aqueles que se levantarem contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Isso era que praticavam os reis na época quando assumiam o trono. E ele usa essa linguagem para que todo mundo venha entender que é assim também no reino dos céus. Então Jesus estava caminhando para ser crucificado e não queria trono nenhum de seu ninguém. Os discípulos e a multidão entenderam tudo errado, tá? Ele manda negociar a moeda de ouro, as 10 libras, as 10 minas, até que ele venha, sempre falando da sua volta. O versículo de número 15, ele fala do tribunal de Cristo. Se quiser colocar aí, Bruno, os irmãos ficaram olhando. O versículo de número 15 fala do tribunal de Cristo. Esse aí. O versículo de número 20, ele está falando do culpado de apatia, né? A insensibilidade emocional, que hoje existe muito. A apatia espiritual dentro da igreja. As pessoas querem cuidar da sua salvação, e quem quiser que procure salvação, que não está nem preocupado de estar procurando se alguém quer Jesus, se alguém quer ser salvo. Apatia espiritual, insensibilidade emocional, tá? Esse do versículo 20 aqui, ele não foi julgado pelo que fez, e sim pelo que deixou de fazer. E tem uma coisa que nós devemos frisar dentro da igreja, que acontece muito. O camarada, ele faz tudo certinho, mas tudo certinho, mas aí ele entra naquele pecado, naquele erro chamado pecado por omissão. Tem muita gente que cai nessa armadilha, pecado por omissão. Você sabe fazer, tem condições de fazer, Deus te deu inteligência e capacidade para você fazer, condições para você fazer, e você fica ali calado, chamado pecado por omissão. Muita gente peca por omissão, porque não faz o bem que devia fazer, porque não dá a ajuda que devia dar, porque não presta socorro, tendo todas as condições nas suas mãos para prestar socorro, mas ele não presta, ele fica calado, ele fica ali, ele esconde o leite, ele esconde a gordura, e ele não ajuda, e fica lá o coitado sofrendo, gemendo, padecendo. Você tem condições de ajudar a obra de Deus, você tem condições de ajudar o pastor, você tem condições de ajudar o ministério, mas você não ajuda. Pecado por omissão. Nós vamos prestar conta disso também. Pecado por omissão. Sim, vamos prestar conta, porque existe momento na nossa vida que a gente está ali, sabe fazer, sabe ajudar, mas não faz, e fica calado. E quem quiser que caia no precipício. O versículo de número 26 é a lei do retorno decrescente. Não sei se você já ouviu falar isso, mas isso é uma lei que muita gente fala, a lei da semeadura, semeou limão, colhe limão. Verdade pura, está na Bíblia. Mas a lei do retorno decrescente está aqui, ó, versículo 26. Quando você lê esse versículo 26, você vai, ao que ele proclamou, contudo eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é a lei do retorno decrescente. A partir do Deus é aquele que dá, Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que fornece, Deus é o que provê, Ele é o eu sou, Ele está pronto para abrir mar vermelho para você passar. Mas a partir do momento que você cai
dentro da desobediência, do pecado, do erro, em submissão, e não faz a coisa direito, e deixa a coisa bem relaxado, e abandona, aí entra na sua vida a lei do retorno decrescente. Você começa a andar para trás, igual caranguejo. Você começa a fazer as coisas e começa a dar errado. E as oportunidades não se abrem mais. As portas se fecham. Aquela gaveta que estava lá aberta com o processo em cima da mesa. E o juiz estava para assinar, chamaram o doutor. Doutor, vem aqui que está acontecendo um problema. Aí o juiz saiu, foi embora. O teu processo estava ali em cima da